Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Vamos dar início à 32ª sessão ordinária presencial do 6º período legislativo 2023, da 21ª legislatura realizada no dia de hoje, 4 de dezembro de 2023. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes.
Boa noite a todos e a todas, vereadores presentes. Andréa Martins da Silva, Edivaldo Balbino de Albuquerque Júnior, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Luiziano de Oliveira Silva, Manuel da Costa Inácio, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Oscar José Paulino de Souza, Robson Kelly Costa Pereira e Wilson Borges da Silva. 11 vereadores presentes. Ok, vereador. Havendo coro regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 31ª sessão ordinária presencial do 6º período legislativo da primeira legislatura, realizada no dia 29 de novembro de 2023, está em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Justificativa de ausência. Número da sessão, 32ª sessão ordinária, datada em 4/12/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta comunico às vossas excelências que não poderei estar presente na 32ª sessão ordinária do 6º período, datada e enumerada acima pelo seguinte motivo: por me encontrar impossibilitado devido a problemas de saúde. Atenciosamente, vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Convite a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, professora Maria de Fátima Bezerra, a secretária extraordinária de Cultura, Marilande de Brito Silva, e o diretor-geral da Fundação José Augusto, José Gilson Matias Barros, convidam para a abertura da 5ª Conferência Estadual de Cultura do RN, no dia 6/12, às 19 horas, no Mar Dunas Hotel e Eventos. Estrada Lagoa do Bonfim, número 5.000, Nísia Floresta. O evento será de 6 a 8 de dezembro do corrente ano. Processo número 337/2023, matéria, projeto de lei complementar número 004, de 29 de novembro de 2023. Iniciativa Executivo Municipal. Assunto: cria o Conselho e o Fundo Municipal de Segurança Pública no município de Macau, RN. Processo número 336/2023, matéria, projeto de lei complementar número 003, de 29 de novembro de 2023. Iniciativa Executivo Municipal. Assunto: altera a alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de que trata o artigo 11 da Lei Complementar número 010, de 30 de dezembro de 2014, e da outras providências. Processo número 335/2023, matéria, projeto de lei do Legislativo número 038/2023. Iniciativa Francisco Marcos Cabral Leonês. Assunto: dispõe em estabelecer a inclusão da Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e da outras providências. É isso. Questão de ordem. Registrar a presença do vereador Francisco Marcos Cabral Leonês, 12 vereadores presentes. Ok, vereador. Convido a aluna da Escola Professor José Olavo do Vale, a senhorita Ana Valesca Santos Avelino, para fazer o uso da tribuna popular por 10 minutos. Boa noite aos excelentíssimos vereadores e vereadoras e a todos e todas que se fazem presentes nesta noite. Sou aluna da primeira série do Ensino Médio Potiguar da Escola Estadual Professor José Olavo do Vale. Estou aqui em nome da nossa turma e da disciplina eletiva, A Cidade do que Já Teve, ministrada pela professora de História Rayane Bezerra.
Esta expressão, a cidade do que já teve, é uma narrativa que está presente na nossa história há muito tempo e vem sendo reforçada e naturalizada pelas gestões que se passam. Ela cria um complexo de que a cidade não tem futuro, só tem passado. E é sobre isso que viemos alertar. A denúncia hoje é sobre o abandono da nossa história. O Museu José Ovírio completou 71 anos de existência e resistência, servindo a comunidade como suporte de memória e identidade. Uma referência quando buscamos olhar para o nosso passado. A ida ao museu tem como principal interesse a educação. Estudantes e professores usam o lugar para conhecer e aprender mais sobre a história local. O abrigo do museu é um galpão, localizado próximo à prefeitura, o que parece não fazer muita diferença. Há algum tempo, o edifício se encontra em estado lamentável. Presença de infiltração, salitro, umidade, ausência de água encanada e telhado caindo aos pedaços. A falta de um ambiente adequado vai destruindo um acervo que já chegou a possuir mais de 5.000 peças. O museu tem uma relação com o poder público, apesar de ser uma instituição de iniciativa privada. Esta contraposição tem servido de justificativa para a ausência de providências por parte da prefeitura. Porém, viemos lembrar que esta casa reconheceu o museu como entidade de utilidade pública no ano de 1970, o que lhe confere direito de receber recursos públicos, que seriam destinados à preservação deste bem de grande valor histórico e cultural. O reconhecimento de um patrimônio histórico local já traz em si a relevância de seu resguardo. A sociedade e o governo devem garantir a salvaguarda desse bem. Porém, o que prevaleceu até agora foi a desvalorização e a indiferença. Nos parece que o maior interessado na proteção desse legado é o Sr. Gilson, funcionário público na função de gari e guardião do museu. Para ele, e nós concordamos, o museu é um patrimônio mais relevante da cidade. Os objetos que ali estão são relíquias que guardam a memória de nossas raízes e, por isso, não devem jamais serem jogadas fora como se fossem lixo. A falta de cuidado é evidência do desconhecimento das potencialidades e da multiplicidade de SOS que podem ser feitas no museu. Além da função memorialística, ele poderia ser um atrativo de valor para o turismo, um lugar propulso de cultura e arte, além de produtor de conhecimento. Convidamos o Sr. Gilson para sabermos um pouco mais sobre a história do museu, e ele nos explicou como anda a situação atual. O museu encontra-se sob a tutela do município que já teria alugado um espaço para servir de guarda do museu, enquanto aguardam a construção de um novo edifício. Para tanto, é necessário fazer um inventário de todos os objetos que serão transportados. Diante disso, viemos cobrar agilidade neste processo, que se crie uma comissão para lutar pela preservação do museu, que seja feita a transferência do acervo o mais rápido possível, pois as chuvas estão chegando e as águas ameaçam levar o que sobrou da nossa história. Desde já agradecemos o esforço que os senhores e senhoras farão para realizar o ato heróico de salvar nossa memória. Aqui concluo a fala na certeza de que vocês não irão querer entrar para a história como os vereadores e vereadoras que deixaram o museu desaparecer. Muito obrigada. Obrigado. Ó, só para passar, eu não sei se já chegou a vocês essa informação, existe uma permuta do prédio, desse terreno aqui, onde se encontra também o Museu José Ovírio. Esse aqui vai ser o Rei Demais, né? E a prefeitura vai ficar no antigo Ressurreição, né? E, infelizmente, a parte burocrática da coisa é que está impedindo a reforma do museu, porque nessa permuta o Rei Mais constrói o atacadão deles e também o museu,
né? Então vai ser um prédio novo, não vai ser mais esse aí, mas infelizmente a burocracia está atrapalhando um pouco, né? Mas tenho certeza que o mais breve possível estará sendo transferido para um prédio alugado enquanto é feita a reforma. E parabéns a todos os alunos, a professora do Zé Olavo do Vale, por ter a coragem de vir cobrar isso aqui. Presidente, Okay? só uma questão de Pois ordem. não. Inclusive, essa casa já autorizou a permuta. Exatamente, exatamente. Já foi autorizado por essa casa a permuta e tenho certeza que em breve nós vamos ter realmente um museu, né, que Macau merece. Faculta aos senhores vereadores a palavra por 10 minutos. Algum vereador fala uso da palavra? Vereador Edivaldo Júnior, 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras presentes, saúde a plateia em nome da diretora Rayane, ex-diretora, vice-diretora da Escola José Olavo do Vale e demais alunos que nos acompanham, internautas que nos acompanham no dia de hoje. Só para reforçar essa questão do museu, que já foi discutido aqui, várias ações, discutido não, cobrado, né, já várias situações que realmente é uma situação deplorável do museu da nossa cidade. Vale destacar alguns pontos que foram discutidos já desde o ano passado, já foram cobrados justamente dessa casa, junto ao Executivo, já foi feita a reunião com representantes de vereadores, uma comissão foi montada naquela situação para se reunir com o Gilson e com o prefeito, e ficou estabelecido algumas coisas que realmente não foram cumpridas até o momento, não é? Mas tem algumas situações que precisam ser esclarecidas, né? E que os vereadores que participaram na época daquela reunião, daquela comissão, que ficou um pouco mais à frente dessa situação. O museu ele é privado, como vocês já sabem, o que não justifica a questão de abandono do prédio, já que o prédio é da prefeitura. Não é algo de hoje nem de ontem, já é algo de muito tempo já, a situação realmente insalubre, é um ambiente que nem banheiro tem, que não tem uma pia, que não tem o mínimo de higiene possível. E isso aí, essa casa já cobrou, já foi motivo já de discussões durante as sessões, tanto o ano passado como este ano, também a cobrança de mais de um espaço digno para aquele museu. E também conversas que já tivemos com o proprietário do acervo. Realmente foi alugado um prédio que foi sugerido até pela comissão de vereadores que participaram dessa reunião, só que realmente falta uma efetivação maior, cobrar justamente essa remoção. Mas só que a gente foi, alguns vereadores, eu inclusive participei de uma visita ao secretário de Cultura, Max Kennedy, secretário adjunto, que é ele que está cuidando já dessa situação. Ele disse: Edivaldo, o que está sendo feito é um levantamento junto à família do acervo das peças, já que tem algumas coisas bastante repetidas já, para deixar, primeiro passo, além de ir para um novo ambiente, deixar esse outro acervo de repetições em outro espaço. Não é? Só que isso aí realmente está demorando bastante. E é uma preocupação, como já foi preocupação em outros momentos, nossa, dessa casa, nossa que eu falo que é dessa casa. Porque muitas vezes a gente, digamos, nos bastidores, a gente faz as cobranças, a gente faz as visitas. Eu acho que todos os vereadores aqui, quando se encontram com o Gilson, perguntam: Gilson, aí a situação resolveu o quê? Eles dizem: Edivaldo, até o momento, outros vereadores, até o momento, nada. A gente vai lá em Max e a resposta que a gente tem é que está sendo essa questão de levantamento de peças, levantamento do acervo, para que se destine para um local adequado. E a gente sugeriu até um outro ambiente para colocar esse acervo repetido. Assim como em conversas também com a família do proprietário do museu. E realmente as coisas estão se arrastando ainda.
E a preocupação de vocês também é a preocupação nossa e de toda a cidade, né? Porque é um ambiente que o teto praticamente não existe, o cupim já toma conta das paredes e da madeira, o mato atrás, vocês presenciaram de perto o que nós já presenciamos e discutimos em outras situações. Então, é válida essa cobrança, é importante que vocês, estudantes, que são os principais afetados nessa situação, assim como toda a comunidade, toda a nossa cidade, reivindiquem, não só aqui na Câmara, mas também fora dela, possa externar isso aí. Com certeza terá o nosso apoio, independente disso, porque já é uma briga nossa, já é uma bandeira, já é uma reivindicação nossa. Eu não sei se Gilson, lá no momento, ele citou que houve reunião com vereadores, com o prefeito, que alguns vereadores vêm cobrando. Já foi motivo de discussões em outras sessões, como eu falei, mas que continuaremos a cobrar. Porque muitas vezes transparece da gente ter aquelas discussões que eu falo não são brigas, mas sim levantamento dessas informações para que a gente possa resolver algumas situações fora da Câmara que não aparece. Não aparece nas redes sociais, não aparece em outros ambientes. Mas já é algo que já deveria ter sido resolvido, sim. E é algo que nós aqui da Câmara estamos também empenhados a resolver, porque é um patrimônio de nossa cidade. É um patrimônio nosso, dos nossos filhos e de gerações que se alastram. É até uma forma de respeito ao trabalho de Gilson, que tanto preza por aquele museu, e da família também, que tanto lutou para ter aquele acervo, aqueles itens no museu. Então, em nome de toda a Câmara, a gente se prontifica a continuar lutando, a continuar buscando uma solução efetiva, porque é como a estudante bem falou, é um período de chuva, um período chuvoso que vai pôr em risco cada vez mais aquilo ali. Então, nós aqui também estamos preocupados com essa situação e vamos, juntamente com vocês, tentar resolver o mais rápido possível. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Fábio Teodósio. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Pessoal que nos acompanha aqui presente, ao saldo a ex-diretora, vice-diretora Rayane, né? E o pessoal da Escola José Olavo também, até pela coragem da, acho que Ana, né? Que veio falar aqui na frente. É muito importante quando a gente vê jovens vindo usar essa tribuna, e ainda mais quando vem para reivindicar algo tão importante que é relativo à cultura do nosso município. Depois de, eu acho que a 6ª sessão, 5 sessões que eu não vim, né, devido a uma cirurgia que eu fiz no joelho, já venho aqui e já tenho essa surpresa, essa grata surpresa de ver o jovem macauense cobrando o executivo, nos cobrando enquanto legislativo, algo que é de suma importância para o município, a questão do museu, o nosso museu tão importante. Mas eu faço uma ressalva novamente aqui das palavras do vereador Edivaldo Júnior, as minhas também, um pouco resumida. Eu participei da reunião, foi até intermediada por Vossa Excelência, que a gente sentou junto ao executivo, junto ao prefeito Zé Antônio, e junto ao responsável pelo museu, o senhor Gilson, e realmente, ano passado ainda ali, ficou definido algumas situações e infelizmente, não se concretizaram algumas coisas. Uma, a principal, que é a reconstrução ou a construção de um lugar, como o presidente falou, o qual o presidente falou, que é um lugar que seria o mínimo, mas que seria, pelo menos, o idealizado com a qualidade que o museu merece. Se não a perfeita, mas a idealizada, pelo menos, que realmente merece, que não se concretizou, e hoje a gente sabe que é devido ainda a um problema burocrático, mas também o IDEMA, que está empacando aquilo ali, já tem pareceres e tudo, que essa Câmara participou também, que é da troca do Ressurreição, do Colégio Ressurreição, pelo terreno lá do Banco do Brasil, e uma das exigências do Executivo, quando fosse fazer essa troca, era que o museu fosse construído ali, um espaço para o museu. E na Casa do Conde, um espaço para o museu, na verdade, um espaço para a cultura em si, a Academia Macauense de Letras e essas outras situações, que a gente vem cobrando, sim. Eu fiz algumas visitas ao museu, vi que uma comissão de vereadores fizeram visita ao museu, acho que todos os vereadores aqui, o vereador Edivaldo também, a gente cobrou até aquela questão justamente das chuvas, que foram muitas peças estragadas, perdidas, a gente não...
Isso é muito triste de ver, mas lembrando que esta casa está sim acompanhando isso, está demorando realmente, está. Essa casa não vai ser, não vai ficar na história de Macau como a casa legislativa aqui, esquecer o museu não vai, apesar de, desde que eu me entendo de gente do ditado popular, o museu não é reconhecido. E antes eu não via tantas discussões nessa casa legislativa quanto tem agora com essa casa. Vale lembrar também que essa casa provavelmente é a que mais cobrou pelo museu. Foi feita alguma coisa? Infelizmente ainda não, mas que a gente vem cobrando. A gente sabe que a gente não é o poder que executa, apesar da gente também saber que o executivo está fazendo esforço para essa troca. A gente idealizou naquela reunião um lugar, tentou o João Penha aqui atrás, num espaço aqui, infelizmente não deu certo, mas a gente tem que cobrar que seja um lugar fixo, que é o que o museu merece, o pessoal do museu merece, apesar da gente também saber que tem uma discussão jurídica aí, a questão de família, que é responsável pelas peças do museu, junto ao município. O município já quis adquirir para tornar municipal. Infelizmente, tem toda essa celeuma, envolvendo também o financeiro. Permita, vereador, só para complementar, tem até uma situação também que foi ressaltada, referente à espécie de emendas. Não é? Eu acredito que... juridicamente, o museu não tem um CNPJ, não tem CNPJ. Que venha a receber recursos direto, legais, para que venha a se manter as atividades. Até isso, essa questão que não foi colocada assim juridicamente, é porque tudo que envolve recursos públicos tem toda essa burocracia. Mas podem ter certeza, nosso gabinete do vereador Fagner Teodósio, continua aberto a todos vocês, quem quiser vir ao nosso gabinete conversar. E tenho certeza que de todos os vereadores aqui estará aberto. E é uma discussão que, por mais que a gente não venha trazendo nessa casa ultimamente, a gente internamente, entre a gente, vem cobrando do vereador Edivaldo quando vai lá na nossa sala, ou a gente comenta, poxa, a gente tem que ver ainda a questão do museu, ainda não foi resolvida. A gente foi lá, fez reuniões, não foi resolvida, mas a gente vem sim em cobrança sempre. E vamos torcer para que, eu não digo esse ano, porque já estamos em dezembro, mas que pelo menos o mais rápido possível seja resolvida essa situação, certo? Mas que a gente está atento a isso, sim. Estamos sim, com certeza. Falar aqui também que nesse meio termo a gente teve uma reunião, eu falo ao pessoal da UCA Norte, onde é minha comunidade, onde eu resido. A gente teve uma reunião recente com a Comissão de Conflitos Fundiários, Resolução de Conflitos Fundiários, onde o presidente se fez presente representando esta casa. Eu me fiz enquanto vereador, mas representando os moradores e representando a comunidade, junto com várias autoridades, Ministério Público, Defensoria Pública, os conciliadores, a empresa, a Swap Garrido e seus representantes, para a gente tentar chegar a um acordo sobre a situação daquelas vilas que não foram resolvidas ainda, não foram desapropriadas, e a gente está tentando adquirir e chegar a um acordo. Tem mais 90 dias para se tentar resolver isso. Espero eu que todos tenham a cabeça no lugar e que mantenham-se um equilíbrio, que os moradores sejam beneficiados com seus imóveis, queremos adquirir aquilo ali, que a empresa não saia perdendo também, porque ela investiu um certo recurso ali, e que venha funcionar também, que foi até comentado lá, que a empresa venha funcionar, né, vereador? E emprega o pessoal de Macau. Mas, assim, eu achei a reunião produtiva, apesar, presidente, de ir lá para cá ainda não andou muita coisa, mas nós temos que apresentar a proposta oficial. Vi que as autoridades estão, sim, interessadas e em favor dos proprietários. Isso é muito importante. Todas as autoridades estavam ali, sabendo que ninguém quer burlar a lei. E espero aos moradores da UCA Norte que a gente resolva isso também o quanto antes, que vem se estendendo. Isso não é legal para ninguém, não é legal para a empresa. Os moradores ficam sem conseguir dormir direito porque querem ter seus imóveis, não sabem se vão ficar ou não vão. Espero eu que sim. Espero eu que sim. A gente está lutando para isso e eu torço para que dê certo e que se resolva. E falando na UCA Norte, até para... Na verdade, antes desse assunto, eu só citar também que, quando eu não estive nas reuniões aqui presentes, nas sessões, devido à cirurgia que eu fiz, eu vi aqui que o executivo, o prefeito, junto ao secretário, sentou com o pessoal do Ministério Público e a Salina, o pessoal responsável pela salineira aqui, daquele terreno que a gente desapropriou, chegaram a um consenso, né, vereadores? E a gente espera que se resolva também o quanto antes a situação da segunda ilha em diante, a questão de a água chegar até lá. Eu venho mantendo contato constante com a pessoa responsável por esse serviço. Era para ter iniciado semana passada, não iniciou, mas ele disse que a empresa já está prontificada para começar essa semana. Acho que já está toda mobilizada para começar ainda essa semana. Vamos esperar, vamos visitar o local lá, para que coloque esse bucho, esse
essa espécie de bomba para que a água chegue até a Ilha 2. É uma luta nossa, do nosso gabinete também, de todos aqui, mas eu digo porque a gente vem sempre cobrando também, estamos atentos, sempre em contato com o pessoal da Caerna ali. Se Deus quiser, a situação da ilha vai ser resolvida. E quando eu venho falar da Ucanorte, eu vou falar do atleta aqui, fazer parabenizar o atleta Rogef, né? Nosso conterrâneo lá da Ucanorte, que é um atleta surdo e foi campeão nacional na sua categoria, representando a cidade de Macau. E a gente faz uma reflexão de quantos atletas vêm se destacando a nível estadual. E agora, Rogef, numa surdo-olimpíada, uma das competições mais importantes do Brasil para surdos, nessa categoria de lutas de taekwondo. Na categoria dele, foi campeão nacional. Isso é muito importante para o município. Ele está lá levantando a bandeira de Macau, mostrando a bandeira de Macau como atleta macauense, e venceu essa competição, que é até uma seletiva para competições internacionais. Então, é muito gratificante quando a gente abre as redes sociais ou vê a notícia que a gente vê um atleta de Macau, que a gente sabe que, infelizmente, ainda não tem tantos investimentos nos esportes, principalmente os individuais, porque a gente é culturalmente voltado a esportes coletivos, principalmente o futsal. Mas esse ano mudou um pouco, a gente conseguiu voltar aqui ao Campeonato da Cidade. Através de emendas, através do próprio executivo, a gente tem direcionado recursos para os esportes individuais, né? Novamente, parabéns, Rogef, por levar e elevar o nome de Macau a nível nacional. E contamos agora com a torcida para que você nos eleve, nosso município, ao nível internacional que merecemos e que você tanto merece, porque eu sei das suas batalhas, de tudo, quando começou ali, até irmão da professora que estava aqui, né? De Rayane, Rogef. E a gente sabe o quanto se eu não me engano, é irmão dela, né? Mas se eu não me engano, professora. E o quanto ele lutou, porque ele não nasceu com uma deficiência, ele adquiriu através de um problema de saúde que teve. E a gente sabe que quando você não vem de berço, é até mais complicado de você conseguir superar, né? Então, é um guerreiro que superou e que hoje mostra o quanto o esporte é importante na vida do cidadão, na vida da pessoa, na saúde. Então, parabéns novamente. Macau toda agradece. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Oscar Paulinho, 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência aqui presente, internauta que estão nas suas residências, minha senhora, meus senhores, meu filho lá em Salvador. Infelizmente, as alunas já foram embora, mas eu ia aqui informar ela algumas ações. Ela não era nem viva, mas já houve acontecimentos com o museu. O problema do museu é um problema muito antigo na cidade de Macau. O Museu José Elvírio, que era administrado anteriormente por João de Aquino, tinha diversas dificuldades. E eu consegui aqui nessa casa, na gestão do prefeito Manel da Cruz, instituir uma pensão vitalícia, coisa rara. Eu fiz um projeto instituindo uma pensão vitalícia para seu João de Aquino. E foi aprovada e foi cumprida até a morte dele. A pensão só seria perdida após a morte de João de Aquino. Ele não passaria para outro sucessor. E esta casa aprovou uma pensão e João de Aquino recebeu até seus últimos dias essa pensão. E, graças a Deus, o prefeito Manel Cruz acatou esse projeto meu, porque nós já víamos naquela época as dificuldades que o museu passava. E a gente aqui, nós sabemos, todos nós estamos sabendo, que as intenções do prefeito é solucionar definitivamente aquele problema, mas a burocracia está um pouco atrapalhando essa solução.
já foi autorizado por essa casa, como disse o presidente, a permuta entre esse terreno que está aqui, ao lado do Banco do Brasil, pela Escola Ressurreição. A rede de supermercado que está aqui, a Rede Mais, teve o interesse, procurou o prefeito, a prefeitura. O prefeito mandou um projeto para essa casa permitiu que fosse efetivado essa permuta, mas, infelizmente, as burocracias e os trâmites estão sendo dificultados e nós esperamos que se resolva o mais breve possível. A intenção do prefeito é se resolver o mais breve possível, mas ele não pode passar por cima das leis, então tem que obedecer toda essa tramitação. Senhor presidente, inclusive existe até uma sugestão, como existem muitas peças repetidas lá no museu, que fosse feita a apresentação de algumas peças. Por exemplo, tem 6 máquinas de escrever iguais, que deixasse apenas 2 da amostra, as outras fossem guardadas dentro desse acervo que o museu tem, como tem paramentos de Monsenhor Honório, duplicados, repetidos, então que fosse feito dentro dessa, fosse catalogado e guardado para que, se precisasse, fosse reposto. Eu queria, como eu disse, infelizmente as jovens já foram embora, parabenizar o Colégio Olavo do Vale, parabenizar a diretora e principalmente os alunos que estiveram aqui, certo? Que é uma demonstração de jovens querendo resgatar a história de Macau. Isso é muito importante. Também é preciso que nós, adultos, também nos empenhamos em resgatar. Está aí a perda ali do casarão, que foi repassado para o Estado, onde seria construída a Casa da Cultura. Não tem mais. Está lá, foi queimado, foi destruído, e o governo do Estado não fez nada. Infelizmente. Tem outros patrimônios aqui no município que nós devemos procurar resgatar, conseguir recursos da Fundação José Augusto, conseguir recursos da parte mais que tem o poder federal. Então, vamos atrás, vamos procurar os recursos necessários, vamos pedir aos nossos deputados, quando a gente tiver algum prédio público que esteja em condições de recuperação, vamos ver se consigamos emendas para restaurar esse prédio público. É dessa forma que nós temos que preservar a história de Macau. Como esses jovens estão vindo aqui preocupados com o museu, preocupados com a história de Monsenhor Honório, como os padres João Batista e João Pedro chama, o santo de Macau. Monsenhor Honório é considerado o santo de Macau. Então, vamos resgatar, vamos procurar as soluções necessárias. Infelizmente, todos nós aqui temos emendas que poderíamos apresentar, mas não tem como fazê-lo, porque não tem a documentação necessária para receber as emendas. E, para completar, senhor presidente, eu aqui fico um pouco preocupada, e eu acho que nós também devemos procurar resolver o problema da Filarmônica. Conversei com o Max, o problema é sério, Veja que eu estou chamando a atenção de todos os vereadores. O problema da Filarmônica é sério. Ficou uma dívida do governo passado, essa dívida foi acionada, já ajuizada, já foi dada a sentença, então já está em precatório e toda a receita da Fundação de Cultura será bloqueada, impedindo o pagamento das bolsas dos jovens que fazem a Filarmônica Monsenhor Honório. Nós temos que procurar, já conversei com o doutor Nereu, liguei para o doutor Nereu, ele foi muito atencioso comigo, disse como poderia ser feito, certo? Ela voltaria, seria apresentado tipo uma reforma, novamente administrativa, voltando ela para a Secretaria de Educação e Cultura. Então, ela voltaria
para a educação, para se livrar dessa dívida da fundação. Porque a dívida é da fundação, não é da Filarmônica. Então, ela voltaria novamente para a fundação, sairia da fundação e voltaria para a Secretaria de Educação. Aí livraria a Filarmônica dessa dívida estrondosa, que vai ser bloqueado em repasse da fundação, que esses repasses são usados para pagamento dos bolsistas da Filarmônica. Então, nós, vereadores, temos que nos antecipar para que amanhã os alunos não recebam suas bolsas e esteja aqui nesta casa reclamando do que está acontecendo. Então, vamos nos preparar. Vou procurar novamente o doutor Nereu. Conversei, como disse aos senhores, com o Max. Vou procurar novamente Max, certo? Para que esse problema seja resolvido por essa casa, por todos nós, vereadores, que eu sei que todos nós temos esse empenho em solucionar esse problema que está acontecendo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fará uso da tribuna? Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Processo número 333 de 2023, matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto: o vereador subscrevente, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a Vossa Excelência, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, José Antônio de Menezes, requerendo os seguintes pedidos de providência: que sejam realizados serviços de reparos na iluminação da RN 403 e 221, centro de Emburanas, e também nas imediações dos distritos de Barreiras e Diogo Lopes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo número 334, 2023. Matéria: Projeto de Lei Ordinária do Executivo, número 016, 2023, de 29 de novembro de 2023. Iniciativa: Poder Executivo. Assunto: institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Macau. Considerações. Trata-se do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui o Plano de Mobilidade Urbana no município de Macau, RN. Conforme disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Orgânica do Município, é responsabilidade desta Casa Legislativa, em conjunto com a sanção do prefeito, regular as matérias de competência do município. Conforme disposto no artigo 21, inciso 1 do Regimento Interno, do contexto das atribuições conferidas a esta Comissão de Justiça e Redação, compete-lhe a responsabilidade de analisar os aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa de projetos, emendas e matérias submetidas à apreciação da Câmara ou de suas comissões, visando a sua admissibilidade e a sua regular tramitação. Conclusão. A implantação de um plano de mobilidade urbana em um município é fundamental para promover a sustentabilidade, eficiência e inclusão. Conforme a Lei Federal 12.587, de 2012, que estabelece diretrizes de elaboração desses planos e visa a integração dos diferentes modos de transporte e o desenvolvimento urbano equilibrado. O referido projeto reflete o compromisso com a acessibilidade, igualdade e qualidade de vida dos cidadãos, ao promover um ambiente urbano mais inclusivo e sustentável. Em termos de bem-estar, o plano visa aprimorar a mobilidade urbana, o transporte público, fomentar a mobilidade ativa, como caminhadas e ciclismo, e mitigar impactos ambientais, contribuindo para uma cidade mais saudável, conectada e harmoniosa para os seus habitantes. Após análise e avaliação do projeto de lei do Executivo número 016 de 2023, o presente relator chega à conclusão de que o mesmo é passível de admissão. Nesse sentido, manifesta um parecer favorável à sua tramitação. Por conseguinte, faz um apelo aos demais membros da comissão para que se unam à sua opinião e aprovem o projeto. Vereador relator, Luiziano de Oliveira Silva.
A Comissão de Justiça e Redação decidiu acatar por unanimidade o parecer do relator e assim dar parecer favorável à matéria. E assim votaram seus membros. Presidente, Oscar José Paulino de Souza, favorável. Relator, Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Membro, Maria Diana Silva de Lira, favorável. Parecer da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura. Processo número 334, de 2023. Matéria, Projeto de Lei Ordinária do Executivo, número 016, de 2023, de novembro de 2023. Iniciativa Poder Executivo. Assunto, institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Macau. Considerações. Trata-se do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Macau. Conforme disposto no artigo 16, nos incisos 14 e 15 da Lei Orgânica do Município, incumbe a esta Casa Legislativa a atribuição de examinar as propostas com o tema de desenvolvimento urbano, transportes coletivos, defesa civil, sistema municipal de estradas de rodagens e transporte em geral, tráfego e trânsito. Conforme estabelecido no artigo 21, inciso 3 do Regimento Interno, no âmbito das responsabilidades atribuídas a esta Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, cabe a esta comissão a incumbência de avaliar a mencionada proposição. Conclusão. A implementação de um plano de urbanismo, de mobilidade urbana em um município é essencial para promover o desenvolvimento urbano sustentável e garantir a qualidade de vida dos cidadãos. Legalmente, a elaboração desse plano é respaldada pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecendo diretrizes para a organização do transporte nos centros urbanos. O acesso equitativo aos meios de transporte público e a mitigação dos impactos ambientais são princípios técnicos que norteiam a elaboração do plano. Além disso, a eficiência na mobilidade contribui significativamente para o bem-estar da população, reduzindo congestionamentos, promovendo a segurança viária e incentivando o uso de modos sustentáveis de deslocamento, como caminhadas e ciclismo. Após análise e avaliação do projeto de lei do Executivo número 16 de 2023, a presente relatora chega à conclusão de que o mesmo é passível de admissão. Neste sentido, manifesta um parecer favorável à sua tramitação. Por conseguinte, faz um apelo aos demais membros da comissão para que se unam à sua opinião e aprovem o projeto. Vereadora relatora Maria da Conceição dos Santos Lins. A Comissão de Justiça e Redação decidiu acatar por unanimidade o parecer e assim dar parecer favorável à matéria. Assim votaram seus membros. Presidente, Maria Diana Silva de Lira, favorável. Relatora, Maria da Conceição dos Santos Lins, favorável. Membro, Manuel da Costa Inácio, favorável. Processo número 334, de 2023. Matéria, Projeto de Lei Ordinária, número 16, de 29 de novembro de 2023. Iniciativa Executivo Municipal. Assunto, institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Macau. É isso, presidente. No caso aí, requerimentos. Vamos votar o requerimento do vereador Baega. Ok? Vereador, requerimento em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Projeto de Lei do Executivo de Mobilidade Urbana. Projeto em discussão. Senhor presidente, só um minutinho. Pois não. A gente fazendo a leitura, até uma discussão informal, né? Só uma ressalva com relação ao artigo 8º, inciso 5. Artigo 8º, inciso 5, diz assim: promover a educação no trânsito. É um dos parâmetros, né, da lei, que não é algo tão simples, é algo bem complexo, não é algo para ser instituído a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo. A gente viu, são várias situações que têm que ser adequadas, né, em nossa cidade. E essa questão do artigo 8º, inciso 5, de promover a educação no trânsito, vai de encontro até de uma lei que foi aprovada
por esta casa ano passado, né, de autoria do nosso gabinete, é a Lei 1387/2022, que é o programa Maio Amarelo Atenção pela Vida, onde a gente vem sempre discutindo com relação que, antes de punir, é necessário educar. Isso em todos os ambientes, e no trânsito não é diferente. Então, é necessário, diante de tudo que é discutido com relação ao trânsito em nossa cidade, falta de sinalização, de conscientização dos condutores de veículos, né? De uma fiscalização mais efetiva, de campanhas socioeducativas mais efetivas por parte do Poder Executivo. Então, é necessário que esse inciso aqui, esse artigo, ele seja bem levado em conta. Porque não adianta o órgão, a instituição, punir a população se não faz campanhas socioeducativas contínuas. Não é? A gente tem que ter um olhar diferenciado, um olhar especial, para que as campanhas de conscientização elas não fiquem durante apenas uma semana, um mês. Ela tem que ser algo contínuo. Não é? Então, foi algo que vem nessa lei, na 1387/2022. Realmente, durante o mês de maio, a DEMUT ela fez algumas campanhas nas escolas, mas ficou ainda um pouco aquém daquilo que a nossa população precisa, não é? Que a nossa sociedade precisa com relação à educação no trânsito. Aí vem a questão da contrapartida do município, que é a questão da sinalização, acesso, muitos buracos, que acaba atrapalhando a fluidez do trânsito, falta de sinalização, sinais que estão, placas que não existem, a gente não sabe hoje onde é mão, onde é contramão em nossa cidade, onde pode entrar, onde não pode. Então, isso contribui também bastante. Então, a gente sempre, atendendo até apelos de populares, a gente reforça isso aí, que antes de punir é necessário educar, orientar, conscientizar as pessoas com relação ao que pode e o que não pode no trânsito. Se bem que algumas coisas são bem explícitas, né? São bem claras do que pode ou não ser feito. Mas esse inciso aqui, ele tem que ser levado de forma mais intensa, mais vista pela população, para que possamos ter a conscientização no trânsito e não a punição. Que a punição ela não possa se sobressair sobre a educação no trânsito. Então, a gente pede que as ações socioeducativas sejam mais efetivas e de forma continuada. E não as multas, as punições, como a gente está vendo diariamente as reclamações da população. Obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador? Vereador Oscar Paulino. Nós sabemos que quando se institui uma lei, principalmente como essa, que é muito abrangente, principalmente a lei de mobilidade, numa cidade como Macau, que até pouco tempo, até hoje, está pouco sinalizada. Nós sabemos que também não é culpa do prefeito. Esse projeto de lei já poderia ter sido apresentado há mais tempo, em outros governos. E aqui está uma lei que foi feita com muita dedicação. Eu não vou dizer que foi feita pelos gestores de Macau, porque é uma lei que já vem instruída pelo governo federal e que tem seus parâmetros. Então, se você pegar a lei que instituiu a mobilidade urbana da cidade de Macau e pegar de outra cidade, é muito parecida. É igual ao regimento interno. É igual a lei orgânica do município. Então, ela é adequada às nossas necessidades. E essa lei, ela foi adequada às nossas necessidades, não só para o presente, mas para o futuro também. Porque você imagina, você instituir uma lei aqui, e amanhã você emendar novamente, depois de amanhã emendar novamente, e botando coisas e mais coisas, então ela é mais abrangente. É uma lei que vai ter vários anos para caducar. Vai ter vários anos. Então, você tem que instituir, como foi feito agora dentro dos parâmetros, concordo com Vossa Excelência, inclusive, todas as leis, ela tem que primeiro ser orientada, tem que primeiro ser esclarecida, tem que primeiro ser, no caso aqui, sinalizada tanto horizontalmente como verticalmente. Os sinais têm que estar aí, certo?
As placas têm que estar aí sinalizando, dizendo onde se para, como também tem que ter um efetivo maior. Não é 5 pessoal do DEMUT que vai pegar uma cidade de 30 mil habitantes, 27, 28, 30 mil habitantes, e está presente em todo lugar. Tem áreas, eu cito até ali, em frente àquele supermercado, lá perto do mercado público, o Queiroz, tem que ser sinalizada. Ali, passei mão única vindo ou indo, mão única indo ou indo por trás do supermercado, para que possa ter uma fluidez muito maior daqueles que ali usam aquele espaço. Só completar, Oscar, essa rua aqui da Caixa Econômica, infelizmente tem uma mão que é usada como estacionamento. A gente pode prestar atenção, é uma mão, carros de grande porte, que eu falo de grande porte não, de médio porte, é utilizada uma rua bastante movimentada, onde uma via é usada como estacionamento. Em muitos lugares onde já está aplicado o plano de mobilidade, tem ruas que só é um lado para estacionar. Só é um lado. Quem estacionar do outro lado será multado. Então, aí, para viabilizar, eu tenho até que eu digo até assim, rapaz, até algum tempo atrás não se tinha engenheiro de trânsito. Eu ensinava no Padre Miguelinho e tinha um colega que era professor de matemática, ele era engenheiro civil. Ele foi um dos primeiros engenheiros que foi para o Detran, eu acho que não sei se ele se aposentou, ainda está no Detran. Então, ele estudou a viabilidade do trânsito em Natal. Hoje, para você ter uma ideia, vocês não observaram ainda, mas quem passar em Natal vai observar que a prefeitura está fazendo toda o calçamento, não é nem calçamento, é aquela parte calçada, aquelas calçadas na cidade de Natal. Em todos os lugares a prefeitura está colocando calçadas para facilitar a mobilidade na cidade de Natal. A prefeitura está fazendo hoje, lá na Praia do Meio, foi proibido o estacionamento de carro. Dentro da mobilidade de Macau, foi proibido o estacionamento de carro na Praia do Meio. Quem estacionar do lado da praia ali, vai ser multado. Vai ser multado. O que foi que ela fez para solucionar? Naquela rua de trás, ela criou estacionamentos. Você passar, você vai ver vários estacionamentos. Isso dentro da mobilidade urbana da cidade de Natal. Então, cada prefeitura vai se adequar ao que está acontecendo ali na sua área. E, para isso, naturalmente, o prefeito vai trazer alguém que entenda de mobilidade, certo? Para começar a apresentar dentro desse projeto, com base nesse projeto, certo? Apresentar um plano de mobilidade que se use aqui na cidade de Macau, que venha resolver os problemas da mobilidade na cidade de Macau. Tenho certeza, viu, vereador, que o prefeito vai fazer o possível e o impossível para que seja atendida a vontade de Vossa Excelência e da população que quer, primeiro, que haja esclarecimento, que haja primeiro como fosse assim, uma aula de como funciona o trânsito da cidade de Macau. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador discutir o projeto? Boa noite novamente a todos. Pegando um gancho aqui no que o vereador Edvaldo falou sobre a educação no trânsito, a gente sempre fala isso aqui também. A gente sempre fala, é melhor prevenir, preventiva para depois punitiva, né? Eu digo preventiva através da educação, mas apesar de na própria lei vem falando sobre, quando fala em educação, depois no outro ponto ela vem dizendo educar para diminuir, como uma das metas, diminuir as multas, as punições, né? Na própria lei diz isso, mas que se realmente tem, não precisa ser num mês, não precisa ser um evento, e que tenha sempre educação no trânsito. E a educação é feita de várias formas, até através de placas, através de pessoas entregando panfletos, através do DEMUT, talvez multando, mas eu estava vendo um vídeo recente sobre os amarelinhos, né? Como é conhecido lá, se não me engano, em Natal, o pessoal foi lá, ultrapassou uma faixa onde não devia, o pessoal foi lá e falou, por que você fez isso? Não faça mais isso, não. Você vai ser punido, mas não faça mais novamente, porque é uma forma de educação, vai ser punido porque não pode passar, mas também, ao mesmo tempo, foi educado e explicou por quê, certo? Foi educado e tudo, mas explicou, e a pessoa viu que realmente estava errada. Então, que se tenha esse tipo de educação contínua,
para que a gente não venha ter tantas multas e tantas reclamações. Mas também que o plano, vereador Oscar, aí eu defendo o seguinte, eu sei que o plano é mais amplo, realmente é mais amplo. Ele é muito... deixa muito vago, vago entre aspas, né? Porque, na verdade, é elaborar futuramente, né? Planejar, fazer, executar isso, mas aí tem que dar mais concretidade, ser mais concreto em algumas coisas, porque a gente sabe que o plano de mobilidade, muitos pontos aí vão ter que ser regulamentados, seja através de decreto ou de algumas coisas, para deixar exatamente do jeito que tem que ser. Planejar ciclovias no município para que os ciclistas, planejar faixas de pedestres, para que os pedestres e pessoas portadoras de PCDs... Só que a gente tem que sair disso também, né? Porque assim, o próprio plano de mobilidade vem dizendo que daqui a 10 anos o Legislativo venha discutir novamente. Só que a gente não quer que daqui a 10 anos venha discutir e nada tenha sido mudado. A gente está com um exemplo aqui que já era para a gente ter discutido também, que é o plano diretor, lá de 2013, se eu não me engano, 2012, por ali. Isso aí, quando a gente for olhar, muito provavelmente, muita coisa não mudou do plano. Então, a gente quer que seja, vai ser aprovado, vai ser sancionado, mas seja cumprido muitos pontos, e não fique só em planejar. Porque eu acho que ano passado a gente aprovou uma lei aqui, que ela realmente tem que ser regulamentada, porque na lei vem dizendo que tem que ser regulamentada, que é a questão dos transportes, a questão da cidade limpa, eu digo transportes que ficam lá sem uso, em desuso, nas portas, nas ruas. Acho que a gente aprovou uma lei que tinha que ser regulamentada, que inclusive multava, que guinchava, que tirava e colocava num depósito lá do município, e a gente anda na rua e muitos veículos ainda se encontram e continuam, ou seja, aí eu acho que foi uma leniência do Executivo em não regulamentar isso. Quando a gente vai procurar o DEMUT, que pessoas vêm nos reclamar, poxa, Fagner, teve uma pessoa que reclamou ainda ano passado ainda. A gente, antes de aprovar a lei, a gente teve uma urgência aqui, foi sair de casa no carro e não conseguiu tirar o carro, mas não conseguiu assim, não conseguiu tirar para um lado nem para o outro, porque tinha vários carros, até sem pneu e tudo, na rua, e é conhecida essa rua de vários carros do mesmo proprietário. E recentemente ela disse, vocês aprovaram, mas continua do mesmo jeito. E uma urgência. Então, que a gente não venha só aprovar as leis, mas que elas venham a ser cumpridas, executadas. Né? Porque senão fica mais do mesmo. A gente cumpre para não ser... Eu acho, vereador, que faltou, de muitos anos atrás, a fiscalização. Porque talvez, se tivesse fiscalização, talvez não tivesse na situação que está hoje. Até nossa, né? Até nossa mesmo, a gente ficar cobrando e tudo. Porque que venha ser cumprido. Porque assim, a gente não pode aprovar e ficar só no papel, porque isso é tão importante aqui, a gente ler aqui. Você vê que ciclovias, calçadas, que é o mais difícil de Macau, acho que é isso, a questão da mobilidade. Calçadas do mesmo nível, ou alguns com um pouquinho mais com acessibilidade. Isso é muito... E o vereador até vai... Permite uma parte, vereador? Permite, sim. Sobre essa questão das calçadas, até pegando um pouco aí do que o vereador Oscar falou. Ele falou do que está acontecendo hoje em Natal, né? Da mobilidade, né? Da questão das calçadas padronizadas, com acessibilidade e tudo. Mas em Natal, né? Que é a capital... E isso era para ter sido executado, essa obra era para ter sido entregue em 2014. São obras da Copa. Então, que aqui também não... Aqui que não foi nem planejado ainda. Não foi nem planejado ainda. Então, é muito importante que seja mais ágil o planejamento. Por onde vai começar? Pelo centro, pelas comunidades adjacentes. Como é que vai ser feito isso? Porque é de suma importância a questão da acessibilidade, né? Verdade. Aí o que eu quero enfatizar é que a lei é muito importante. A gente teve uma discussão hoje no grupo, mas é realmente muito importante. Porque ficou dizendo, o que vai executar, isso não acontece, mas lembrando que isso é um plano. Então, tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. É para planejar, e daí a gente cobrar que seja... Porque aqui tem coisa muito importante, tem princípios, tem diretrizes... Né? Exato. Então, são pontos que a partir daí, a gente vai idealizar. Só que é como o vereador Giovanni falou há pouco tempo agora, e como a gente também discutiu isso, que não fique só nisso. A gente tem que começar o quanto antes, porque isso é de extrema importância. As vias do município de Macau e outras vias que ciclovia que não existe, acesso a pedestre, porque uma calçada desse tamanho, outra desse tamanho, tudo, elas não existem. Não existem, eu digo, com acessibilidade. Então, que a gente venha realmente a cobrar que seja executado e torcer para que comece o quanto antes. Ok. Projeto em votação.
Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculta a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Alguma liderança fará uso da palavra? Vereador Oscar Paulino, 5 minutos. Não, seria bem rápido, senhor presidente. É que só, em nome do governo, né, que eu estou falando no tempo do governo, agradecer aos nobres vereadores pela confiança que está sendo dada ao Executivo e vamos esperar que aconteça, né? Nós vamos torcer para que o mais rápido possível esse plano seja planejado, certo? E aplicado à cidade de Macau. E dizer que o prefeito só tem a agradecer o empenho dos senhores vereadores e vamos para os fatos. Ok. Mais alguma liderança? Faculta a palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. Algum vereador fará uso da palavra? Vereador Fábio Teodósio, 3 minutos. Tá com saudade, né, vereador? Não, eu escutei aqui o vereador Oscar, o líder, falando sobre a questão da Filarmônica. Quando foi puxado o assunto nas redes sociais, foi puxado o assunto pessoas que nos cobram, e aqui na Câmara, há um tempo atrás, agora eu ainda estava de licença médica, mas eu também fiz questão de ligar para o secretário, o adjunto, para Max, para entender aquilo antes da gente dar qualquer opinião, né? Então, assim, ele também realmente me explicou que estava com um problema da Fundação de Cultura, a questão de dívidas que chegam a R$1 milhão, pelo menos foi o que foi passado, de gestões anteriores, e a dívida da Fundação hoje de Cultura chega a R$1 milhão, o que não é pouco. Então, o que é feito hoje? Hoje, que eu digo que vem feito há um tempo já. Eu quero sim. Só um momento, pessoal. Obrigado. Então, o que é feito hoje? Praticamente, o único repasse que é feito é o repasse relativo ao valor das bolsas. E do pessoal que acompanha aquilo, 27 mil alguma coisa, não sei se aumentou, eu acho que até aumentou. Então hoje, qual o problema? Pode ser que esse repasse seja feito, realmente está com 1 ou 2 meses atrasado. Então, o repasse passar e ser sequestrado, né? Como aconteceu com a lei Lei Aldir Blanc. Mas, então, a ideia que eu acho, a minha opinião, que eu não acho que é coisa de outro mundo, que já deveria, na verdade, ter feito, eu sei que tem que ser elaborado toda a minuta, todo o projeto de lei, tudo, de colocar a Filarmônica dentro da Secretaria Municipal da Educação. Eu acho que não tem muito problema nisso de colocar a Filarmônica dentro da Secretaria sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação. Só que está com problema de como se pagar o que ficou de dívida, pelo menos os bolsistas atuais. Que eu também não vejo em se tendo recurso de problema de se pagar aos bolsistas, até que se pague diretamente, porque também não pode ter enriquecimento ilícito do órgão que eles prestaram serviço dos estudantes, né? Então, que se pague e que se transfira a responsabilidade para a Secretaria Municipal da Educação. Até rolou uma celeuma aí, o pessoal dizendo vai extinguir a Filarmônica, mas não é, né? Na verdade, vai tirar da Fundação Municipal de Cultura, colocar na Secretaria Municipal da Educação, que eu acho que é uma medida necessária e que eu acho que até nem tem mais cabimento de ficar ali, porque certidões e tudo da Fundação Municipal de Cultura, então é todo um problema. Se puder organizar ela, uma fundação, queira ou não queira, pode receber recursos de outras entidades, de outros órgãos, é muito importante isso. Mas se está com essa dívida toda e já está com problema judicial, que você coloca a Filarmônica ali, que seus bolsistas e a Filarmônica, que é um patrimônio do município, patrimônio do Estado, agora tornado recentemente, que tanto nos orgulha, em vários outros municípios, além do nosso, que eles tenham seu devido respeito dado, né, e que possam receber os recursos que são de direito. E que não fique nada, a gente transfere agora para a educação e aquele a gente não pode pagar, mas que se resolva também. Acho que essa casa também pode fazer esse meio de campo, apesar de eu achar que o Executivo já está tentando resolver. O Max disse que é um problema que dia e noite, mas que ele sempre senta com o procurador, com tudo, para se resolver da melhor maneira possível. O pessoal recebeu o que está dentro, pelo menos os atuais, o que foi judicializado só na Justiça, né? Se entrou na Justiça, é na Justiça. Mas os atuais receberem e continuar recebendo através da Secretaria Municipal da Educação. Mais algum vereador fará uso da palavra? Vereador Oscar Paulino, 3 minutos, vereador. Como o nobre colega Wagner disse,
temos que procurar a solução. E a única solução que existe hoje é retornar, através de uma reforma administrativa, a Filarmônica para a Secretaria de Educação. Ela saiu da Secretaria de Educação através de uma reforma administrativa. Então, é retornar ela de novo para a Secretaria de Educação. Eu também estou preocupado, senhor presidente, inclusive recebi hoje, vou conversar amanhã, vou ligar para a Max, eu me dou muito bem com o secretário Max, sobre o incentivo do governo federal do projeto Paulo Gustavo. Porque algumas pessoas me reclamaram que os contemplados são sempre os mesmos. Então, haverá necessidade de uma renovação, de outras pessoas que estão pleiteando através de seus projetos, de ser aprovado, certo? Para que também tenha a divulgação do seu trabalho. Tem muita gente que tem trabalhos bons em Macau. Macau tem bons profissionais nessa área de cultura, na área artística. Então, algumas pessoas me reclamaram, rapaz, o pessoal que está recebendo foi os mesmos que receberam ontem. Quando eu digo ontem, no ano anterior. Foi os mesmos que receberam. Então, tem outros projetos que não estão passando. Então, saber dele o que é que está acontecendo, certo? Porque outras pessoas não estão sendo contempladas, certo? Permita uma parte, rapidinho. Lembrando que esses projetos, eles passam por uma comissão de avaliação e eles são dados notas para poderem ser classificados e receberem os recursos. Então, assim, o critério, tem um critério todo no edital e tem uma comissão que decide sobre essas notas. Entendeu? E sobre experiência, sobre técnica e tudo. Então, acho que seria uma prova de títulos, uma espécie de prova de títulos. Mas eu questiono, porque se for por experiência, vai ser sempre os mesmos. Nunca vai mudar. Não é dessa forma, certo? Tem bons trabalhos que estão aí, não estão sendo divulgados, porque essas pessoas não estão tendo certa oportunidade de ter os seus projetos aprovados e levados para o conhecimento do público. Então, é necessário que outras pessoas participem, que outras pessoas sejam contempladas, certo? Com esses recursos que vêm do governo federal. Acho que poderia criar-se uma alternativa de inserir 2 categorias. Pode ser novatos e... Isso, algo do tipo, não é? Para que seja contemplado o maior número de projetos possíveis. Me questionaram, viu, vereador? Até que tinha uma pessoa que todos os projetos dele eram aprovados. Está entendendo? 5 projetos. Todos os 5 foram aprovados, enquanto tinha um projeto que não era aprovado. Pode ser que o projeto da pessoa seja um projeto muito melhor do que os outros. Mas a gente deveria olhar uma maneira de contemplar também essas pessoas que estão se iniciando. Como é que a pessoa... É a mesma coisa do primeiro emprego. Como é que você vai aprender a trabalhar se você não tem direito ao primeiro emprego? Está entendendo? É uma outra categoria, uma outra forma de ajudar essas pessoas. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra ao vereador Edivaldo Júnior. 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, plateia que nos acompanham. Só ratificar um pouco 2 requerimentos que foram feitos e aprovados em outros momentos, com relação, já que está chegando também o período de chuva, é uma preocupação também nossa com relação ao museu, mas também com 2 situações, né, algumas das situações do Poço São Pedro, que é justamente a drenagem da rua Feliciano Tetel, que está numa situação já bem delicada, e a gente sabe que quando é período chuvoso, aquela situação piora ainda mais, é uma situação que fica incontrolável. Então, já foi aprovado o requerimento aqui, solicitando o serviço de drenagem naquela área. A gente que passa lá, os vereadores, né, a gente que acompanha, vê que realmente tem 2 pontos lá bem críticos, bastante críticos, que em período chuvoso ali já está crítico, né, com a lama já exposta, muita lama, e no período chuvoso vai piorar ainda mais, e é questão até de saúde pública para aqueles moradores daquela rua. E outra situação também, que já deveria ter sido resolvida, que eu encaro até como uma situação até pacata, né? É aquela limpeza da quadra do Porto.
A limpeza da quadra do Porto, que continua daquela forma ainda, já fizemos solicitações, já teve requerimento aprovado por essa casa, nós vereadores já cobramos também, e que a Secretaria de Infraestrutura possa ir lá, em loco, acompanhar a situação, para ver o que realmente precisa para ser, se não dá para fazer o serviço agora, pelo menos o básico, né, que é o serviço de limpeza. E enquanto não houver condições de fazer a reforma, fazer um serviço de limpeza contínua, porque ali não afeta apenas a própria estrutura da quadra do Porto, mas também os moradores ali, que fica o acúmulo de lixo, que vai prejudicar os moradores que estão ali vizinhos. Obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador fala uso da palavra? Não. Só aqui, para finalizar, agradecer a todos os vereadores, vereadoras que participaram da nossa festa natalina, né? Os funcionários efetivos, os funcionários comissionados, os terceirizados também, né? Quero aqui só agradecer a presença de todos vocês. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, do dia 6 de dezembro do ano em curso, do horário regimental. Acho que vai ser dia 7, no caso, viu?